Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje eu vim conversar sobre dois livros que são bem diferentes entre si, tá? Eles não têm quase nada em comum, se não nada. Mas eu acho que se eu fosse gravar um vídeo pra cada, ia ficar muito curto, então não valeria muito a pena, assim. Então ficaria meio solto e tal. Então eu decidi gravar um vídeo pros dois, tá? Mas eu vou tentar deixar aqui embaixo que horas começa qual livro e tudo mais. Enfim, vamos conversar então sobre esses dois livros que eu gostei bastante. E o primeiro deles que eu quero trazer aqui pra vocês é o Passaporte para a China, da Lígia Fagundes Telles, que aqui a gente vai ter crônicas de viagem ao contrário de ficção. E assim, gente, se eu já amava a Lígia Fagundes Telles escrevendo ficção, se eu já admirava o trabalho dela como ficcionista, cara, ela escrevendo crônicas é a coisa mais gostosa e mais deliciosa do mundo. Mas sobre o que vai se tratar então o Passaporte para a China? Aqui no Passaporte para a China a gente vai ter crônicas de uma viagem que a Lígia Fagundes Telles fez para a China em 1960 com uma comitiva de escritores para comemorar, então, o 11º aniversário da Revolução Cultural /comunista que houve na China. E assim, gente, esse livro aqui é muito importante para a gente pensar um pouco sobre como era a relação do Brasil com o comunismo e com os países comunistas antes da ditadura militar, né? Porque na ditadura militar criou-se, então, o grande fantasma do comunismo aqui no Brasil, né? Não que já não existisse, mas enfim, a ditadura militar foi um agravante muito grande para isso. E é muito curioso a gente ver então uma comitiva de escritores que não necessariamente eram escritores comunistas, a gente tem até um escritor de direita, por exemplo, nessa comitiva, indo conhecer e comemorar o 11º aniversário da Revolução Comunista na China. Além desse panorama político que a gente tem aqui, dessa relação entre o Brasil e os países comunistas antes da ditadura militar, a gente tem uma escrita aqui da Lígia maravilhosa. Assim, eu já amava ela sendo ficcionista, mas, cara, ela escrevendo crônica é uma delícia, assim, uma delícia tão grande. Porque, assim, você, ao ler essas crônicas, você sente como se ela fosse a sua amiga, você estivesse ali conversando com ela, sabe? E eu juro pra vocês, gente, depois de ler esse livro, o meu maior sonho é sentar e tomar um café com a Lígia Fagundes Telles, um café ou um chá, porque, cara, gente, que coisa maravilhosa, que visão, assim, de mundo, da forma como ela vê as coisas, sabe? É impressionante, é muito gostoso, é muito... Ai, gente, é muito delicioso esse livro. Assim, um livro curto que você queria que tivesse mais, sabe? Queria que tipo, todo ano alguém patrocinasse uma viagem da Lígia pra algum país pra ela escrever crônicas. E assim, eu fiquei muito na dúvida se existe alguns outros livros, sei lá, crônicas reunidas da Lígia, porque, cara, assim, como ficcionista, já é um prazer lê-la, mas agora como cronista escrevendo não ficção, puta que pariu. É assim, extasiante, sabe? Tipo, puta merda, gente, é muito gostoso ver a visão da Lígia sobre o mundo. E ela é uma escritora que ela te leva junto com ela aqui nessa viagem. Você vai viajando junto com ela. São crônicas de viagens muito boas. Tipo, cara, que mulher, que mulher. Assim, eu acho que esse é um bom livro pra começar a ler Lígia Fagundes Telles, porque depois que você ler esse livro, você vai querer que a Lígia seja sua amiga e você vai querer ler tudo que ela escreveu. Mas eu acho que isso é uma coisa da escrita da Lígia, né? Porque assim, até o momento, todas as coisas que eu li da Lígia Fagundes Telles, desde o Antes do Baile Verde, desde o Venha Ver o Pôr do Sol, desde o Ciranda de Pedra, desde esse livro, me faz querer ler absolutamente qualquer coisa que ela escreva, sem brincadeira. Gente, assim, vou ser bem sério pra vocês, a Lígia Fagundes Telles é o maior patrimônio cultural vivo do nosso país. Então, assim, total reverência. Ela, total reverência. Puta que pariu. Cara, que escrita. Nenhum outro país tem uma escritora tão maravilhosa quanto a Lígia, sabe? Nenhum vai ter e nenhum terá. Só a gente aqui, a gente tem esse prazer de ser brasileiro e de a gente poder falar assim, Lígia Fagundes Telles é brasileira, é representante da cultura brasileira, é uma das maiores escritoras brasileiras vivas ainda. Lígia, apesar de estar bem velhinha, ela ainda está viva, então assim, acho que tomara que eu consiga chegar um dia, assim, a ter uma conversa com ela, nem que seja um oi, tudo bem, como é que tá o clima, sabe? A gente, ai, deve ser maravilhosa. É assim, meu maior sonho, sabe? Tipo, ter uma conversa com a Lígia. E depois desse livro aqui, eu tô, tipo,
olhinhos brilhando, sabe? Tipo, é muito gostoso, muito gostoso. Eu amei demais esse livro, amei muito. Leiam, leiam de verdade, sério, gente, vou deixar o link da Amazon. Leiam o início desse livro, vocês vão ficar encantados. A Lígia, ela te puxa, assim, sabe? É como se você estivesse num balcão de lanchonete e você estivesse pedindo um lanche e aí a pessoa do seu lado comenta e ela é a pessoa do seu lado que começa a ter uma conversa maravilhosa e vocês viram amigos pra sempre. E é isso, gente. Eu amei demais, amei. Quero ler mais crônicas dela, tô órfão. E assim, ao mesmo tempo, eu tenho essa sensação, toda vez que eu leio um livro da Lígia, eu fico pensando assim, não vou ler nada da Lígia pra ter coisas da Lígia pra ler no futuro, sabe? Tipo, pra não esgotar minhas reservas, mas às vezes é difícil. E esse livro aqui caiu na minha mão, eu comprei ele por R$5, assim, um carinha que tava vendendo na rua, eu falei assim, opa, é pra mim. Então, assim, acabei lendo, porque eu tava procurando uma coisa curta pra ler no caminho pro trabalho. E, enfim, gente, eu amei demais esse livro, amei mesmo, sério. Qualquer coisa da Lígia é imperdível. Até as coisas que eu não li. Se você tem curiosidade com qualquer coisa da Lígia Fagundes Telles, a única coisa que eu te falo é, leia, você não vai se arrepender de jeito nenhum mesmo, Cara, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Quero que as obras dela nunca se acabem, quero que sejam infinitas enquanto eu viver, sabe? E é isso, gente. Fica aqui demais a dica do Passaporte pra China. Livro imperdível. Livraço mesmo. Agora, mudando da água pro vinho, vim comentar então sobre A Humilhação do Philip Roth. Esse livro aqui é quase como se fosse uma novela, né? Porque o livro tem 100 páginas, acho que são 103 páginas, se eu não me engano. E assim, gente, esse livro aqui, como as outras coisas do Philip Roth, tirando o Complexo de Portnoy, é muito bem escrito, assim, ele é no nível Marco Mano, no nível Teatro de Sabá, mas no quesito de história, eu acho que, como esse livro aqui foi um dos últimos livros que o Philip Roth escreveu, eu acho que tem um esgotamento de ideias nele, porque assim, esse livro aqui ele volta para a questão da decadência do homem branco, do homem ocidental, assim como no Teatro de Sabá, ele faz isso também. E esse livro aqui, ele tem uma coisa, tem uma mescla de Teatro de Sabá com o Amarco Humana, porque o Amarco Humana vai mostrar então a questão da derrocada de uma vida, no Teatro de Sabá também, mas o Teatro de Sabá é mais focado no sexo, e aqui envolve essas duas coisas, envolve derrocada na vida pessoal e vida profissional, e a questão sexual, e a questão, enfim, o que é ser um homem hétero no início do século XXI. E assim, gente, dito isso, aqui na Humilhação a gente vai acompanhar então a história do Simon Axley. É um ator ali que não é tão famoso, mas ele tem um certo reconhecimento e que certo dia ele vai interpretar o Hamlet. E quando ele vai interpretar o Hamlet, ele acaba fazendo um trabalho muito ruim. Depois que ele faz esse papel do Hamlet, que ele acha uma merda e tudo mais, a vida dele meio que para, assim, e ele começa a entrar num estado de decadência. E a história é basicamente isso, a gente acompanhando a decadência e a velhice de um ator frustrado com, enfim, a sua própria decadência, né? Isso é meio confuso, mas eu acho que dá pra entender um pouco. E assim, é um livro curto, como eu falei pra vocês, é um livro de 100 páginas, é um livro muito bem escrito, acho que o Philip Roth escreve muito bem, mas assim, pra quem já leu o Teatro de Sabá e o Amarco Humana, que pra mim, como eu falei pra vocês, é uma mescla desses dois livros, esse livro aqui não acrescenta muita coisa, mas eu li ele para passar o tempo na viagem do transporte público e serviu muito bem, assim, não é um livro, oh meu Deus, que livro impressionante, que livro incrível, que livro reflexivo, nem nada disso. Tem umas partes que são bem reflexivas, confesso, assim, que eu gostei, tá, de pensar e tudo mais. Eu gosto muito de pensar sobre essa questão da decadência ocidental no geral, né, e principalmente a decadência do homem ocidental do final do século XX e no início do século XXI. O Philip Roth aborda isso de uma maneira brilhante, eu diria. Mas assim, não é nada demais, tá? É um livro que, pra mim, serviu como um ótimo passatempo e eu acho que pra você também vai servir como um ótimo passatempo. Assim, não foi a melhor coisa que eu li do Philip Roth, tá? Apesar de eu ter lido pouca coisa dele, mas também não foi a pior, porque é difícil alguma coisa ser pior do que o Complexo de Portnoy, né? Do que o Philip Roth venha ter escrito, mas enfim, não põe a minha mão no fogo. Mas é isso, gente, foi uma leitura que eu gostei, assim, eu acho que esse tema me chama muita atenção, tá? Então, assim, é uma coisa bem específica. Talvez alguns leitores não gostem, assim, porque o Philip Roth, ele não tem papas na língua pra abordar sobre certos temas, principalmente temas de cunho sexual. Ele mostra o quão o sexo é uma coisa ridícula e eu adoro isso nele, adoro demais, adoro muito. E, enfim, gente, é um livro passatempo, assim, foi um livro que eu encontrei no sebo, super baratinho, e um amigo meu que trabalha comigo tinha indicado. Falei assim, por que não, né? Peguei pra ler e, assim, gostei, acho que 3 estrelas e meia, tá? Vou querer ler mais coisas do Philip Roth, tenho mais coisas do Philip Roth aqui pra ler.
E é isso, gente. Assim, esse é um livro que eu não sei se eu recomendo pra todo mundo, ao contrário do da Lígia, que eu recomendo fortemente pra todo mundo. Que o do Philip Roth, eu acho que, assim, tem uma coisa... Se você gosta, por exemplo, do Michel Houellebecq, você vai gostar desse livro. Se você gosta, enfim, questões de decadência, questões de sexo, sobre o sexo, você vai gostar desse livro, mas, assim... nada demais mesmo, tá? E é isso, gente. Fica aqui a indicação desses dois livrinhos curtos, tá? Livros bem diferentes, mas caso você esteja aí procurando uma leitura para fazer durante a sua viagem pro trabalho ou durante alguma viagem que você tem que fazer, acho que vale a pena, assim, algum dos dois, ver aí o que mais te interessa, tá? O da Lígia, a leitura obrigatória do Philip Roth, ver aí se você vai gostar e tudo mais, se você tem interesse por os temas que eu mencionei aqui. E é isso, gente. Eu vou deixar o link da Amazon pra vocês darem um conferidinho nesses dois livros, tá? E bom, vou ficando por aqui. Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre alguns livros interessantes como esses, ou não tão interessantes também, tá? Mas o que fica aqui é que a gente tá conversando sobre livros e sobre literatura, e acho que isso aqui é o mais importante. E é isso, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de dar aquele likezinho. Caso você já tenha lido algum desses dois livros ou tenha interesse, comenta aí o que é que você achou, o que é que você espera. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.